Um segredo financeiro na casa dos 300 milhões de reais, envolvendo uma verdadeira folha de pagamento secreta e distribuições massivas de dinheiro vivo, está prestes a explodir de vez no Rio de Janeiro. O que foi revelado até agora sobre esse esquema avassalador não é apenas mais um escândalo no já conturbado cenário fluminense, mas sim uma engrenagem oculta, meticulosamente desenhada, que tem o poder de redefinir completamente o futuro político do Estado. Estamos falando de uma estrutura capaz de derrubar nomes poderosos que até ontem pareciam intocáveis, abrindo caminho para uma nova e incerta era na política do Brasil. Você está pronto para mergulhar fundo e entender como cada uma dessas peças se conecta e quem realmente está movimentando os fios por trás dessa trama bilionária? Para compreendermos a magnitude desse terremoto, precisamos voltar nossos olhos para o epicentro da crise legal. A primeira grande peça desse quebra-cabeça de contornos explosivos foi colocada na mesa com o início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, marcado e iniciado ainda em novembro de 2025. E preste muita atenção. Não estamos falando de uma simples audiência de rotina ou de um questionamento burocrático menor. Trata-se de uma análise profunda e rigorosa de recursos que buscam nada mais, nada menos do que caçar uma chapa executiva inteira. A acusação central? Um brutal e descarado abuso de poder político e econômico durante as eleições gerais de 2022. Esse processo no TSE funcionou como o gatilho de um verdadeiro abalo sísmico institucional, onde o principal alvo sempre foi a manutenção desesperada de um grupo no poder, custe o que custar. Quando a mais alta corte eleitoral do país se debruça sobre denúncias dessa gravidade, o que está em jogo não é apenas o mandato de um político, mas a própria lisura do processo democrático e a confiança de milhões de eleitores que foram às urnas. Mas para entender o que motivou os ministros a agirem, precisamos aprofundar a questão e olhar para as engrenagens desse maquinário. A acusação central, o verdadeiro coração das trevas desse escândalo, atende por um nome específico: CEPERJ, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. De acordo com os autos do processo, as investigações do Ministério Público e as denúncias fartamente documentadas, o que ocorreu ali foi a criação de uma folha de pagamento paralela, obscura e absolutamente secreta. Não estamos falando de algumas dezenas de contratações irregulares. Os números assustam. Foram criadas impressionantes 27.500 vagas para trabalhadores temporários. E o detalhe mais chocante, aquele que faz qualquer investigador arregalar os olhos, é a forma como o dinheiro circulava. Os pagamentos, que no total ultrapassaram a espantosa marca dos 300 milhões de reais, teriam sido feitos quase inteiramente em espécie, utilizando o antiquado sistema de recibos de pagamento autônomo, os famosos RPAs. Imagine a cena logística. Milhares de pessoas, às vésperas de uma das eleições mais disputadas da história recente, sacando dinheiro vivo na boca do caixa. Dinheiro público, oriundo dos impostos, distribuído de forma pulverizada, sem rastreabilidade clara, sem transparência, contornando todas as regras básicas de contratação e prestação de contas do Estado. Isso não é apenas um desvio de conduta administrativa, é um método sofisticado que levanta sérias e incontornáveis dúvidas sobre a real origem e, principalmente, o destino final desse volume gigantesco de dinheiro. Qual foi o verdadeiro impacto direto dessa enxurrada de notas de real na balança eleitoral? Quantos votos foram condicionados, influenciados ou cooptados por essa máquina de distribuição financeira sob o pretexto de projetos sociais de última hora? A gravidade da situação se materializou de forma incontestável nos tribunais. A relatora do caso no TSE, a ministra Isabel Galotti, após analisar o vasto conjunto de provas, não hesitou. Ela proferiu um voto contundente pela cassação dos mandatos do então governador Cláudio Castro e do seu vice, Tiago Pampolha. Mas o peso da balança da justiça não parou por aí.
A ministra propôs também a inelegibilidade por 8 anos de Castro, do então todo-poderoso presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Baquelar, e do ex-presidente do CEPERJ, Gabriel Rodrigues Lopes. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, alinhou-se quase integralmente a essa visão punitiva, poupando apenas a inelegibilidade do vice-governador, por entender que entrou na chapa aos 45 do segundo tempo, a 20 dias do pleito. Esse alinhamento institucional mostra de forma cristalina que a tese de um esquema robusto para influenciar as eleições não é, de forma alguma, uma mera especulação de opositores políticos ou uma teoria da conspiração. É uma conclusão técnica e jurídica de órgãos de controle que enxergam nas montanhas de recibos e saques evidências irrefutáveis de um uso massivo da máquina e do dinheiro público para fins estritamente eleitorais. No entanto, a política carioca é conhecida por suas reviravoltas dignas de um roteiro de cinema. E é aqui que o nosso enredo ganha o seu contorno mais dramático e recente. O julgamento, que havia sido suspenso no final de 2025 por um pedido de vista, estava marcado para ser retomado no dia 24 de março de 2026. O placar já marcava 2-0 pela cassação. O cerco estava se fechando. A espada da justiça estava a milímetros de cortar os mandatos. Foi então que, na noite do dia 23 de março, a menos de 24 horas de enfrentar seu destino no tribunal, Cláudio Castro fez o seu movimento no tabuleiro. Ele renunciou ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Oficialmente, o discurso no Palácio Guanabara apontava que a saída era necessária para cumprir prazos da legislação eleitoral, visando uma pré-candidatura ao Senado. Mas nos corredores do poder, nos bastidores de Brasília e do Rio, a leitura foi unânime. Tratou-se de uma manobra de sobrevivência desesperada, uma tentativa clara de esvaziar o processo no TSE, perder o foro privilegiado e a figura de governador em exercício, tentando escapar da inelegibilidade certa e da humilhação histórica de uma cassação no cargo. E o que acontece quando o cheque-mate é dado e o rei abandona o tabuleiro? O Rio de Janeiro mergulha em um cenário institucional complexo. Com a renúncia, a linha sucessória natural chamaria o vice, mas a chapa inteira estava sob júdice. Chamaria o presidente da Alerj, Rodrigo Baquelar, mas este já havia sido afastado do cargo por decisões do Supremo Tribunal Federal, após operações da Polícia Federal envolvendo vazamentos de informações e ligações com facções criminosas. O vice-presidente da Alerj sequer compõe a linha sucessória. O resultado? O estado do Rio de Janeiro amanheceu sob o comando interino do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. O Poder Judiciário foi forçado a assumir as rédeas do Poder Executivo para evitar um colapso total de governabilidade. E a lei determina que, a partir desse momento, um relógio começa a correr. O governador interino tem o dever de convocar em curtíssimo prazo eleições indiretas. A previsão é que a Assembleia Legislativa realize essa eleição no 30º dia após a vacância, com voto secreto de seus 70 deputados estaduais para decidir quem governará o Rio até o último dia de 2026. Tudo isso nos leva de volta ao ponto central. O segredo de 300 milhões que pode mudar o Rio é, na verdade, esse esquema monumental de pagamentos em espécie via CEPERJ, que começou a ser dissecado e desvendado pelos ministros do TSE. A famigerada folha de pagamento secreta, com seus 27.500 temporários, recebendo RPAs às vésperas de uma eleição decisiva, tornou-se a prova incontestável de um abuso de poder, que empurrou um governador a renunciar para tentar evitar uma condenação iminente. As consequências desse ato vão muito além do destino de um ou dois políticos. A queda dessas figuras representa a completa reconfiguração do cenário político do Estado. Significa que, da noite para o dia, através de uma eleição indireta tensa e disputada voto a voto nos bastidores da Alerj, o poder mudará de mãos. A população fluminense, atônica, verá novos rostos no comando do Palácio Guanabara, e tudo isso por conta do peso insustentável de um esquema financeiro bilionário que os poderosos tentaram de todas as formas manter nas sombras da impunidade.
Essa revelação detalhada sobre as manobras com o dinheiro do Seperj, os 300 milhões em espécie e a dramática renúncia às vésperas de um julgamento histórico tem o poder real de reescrever a história e a política do Rio para as próximas décadas. Diante desse cenário de caos institucional, manobras judiciais e uma eleição indireta batendo à porta, qual é a sua leitura sobre tudo isso? O que você acha que realmente vai acontecer nos corredores da Alerj durante a escolha do novo governador? E como essa mudança de poder vai afetar o dia a dia do Estado? Deixe a sua opinião aqui embaixo, na seção de comentários. O debate é fundamental nesse momento crítico. E claro, se você quer continuar entendendo os bastidores do poder, desvendando esquemas e acompanhando as análises mais aprofundadas sobre o que acontece na política do nosso país, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A política não para e a gente continua de olho. Até a próxima!